aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Geografia 2, capítulo 21. Agricultura brasileira, expansão da fronteira agrícola e conflitos fundiários. O ritmo acelerado do crescimento da atividade agropecuária brasileira se realiza por meio de incorporação de novas áreas, processo reconhecido como expansão da fronteira agrícola. A fronteira não se trata de uma região distante, um vazio demográfico. Sua formação consiste no processo de reprodução das relações capitalistas de produção. Assim, é simultaneamente uma condição e o resultado do desenvolvimento da agricultura no Brasil. A existência de terras consideradas sem dono nessas áreas funciona como um regulador da intensificação de capital no campo, o que condiciona seus desenvolvimentos extensivo e intensivo. A expansão da fronteira agrícola tem desempenhado três funções básicas no modelo do desenvolvimento agrícola brasileiro. Na dimensão econômica, destaca-se pelo papel na produção de commodities, por exemplo, carne, soja e milho, que é a principal atividade característica das fronteiras. Assim, quando a produção capitalista recusa por algum problema, seja de preço, de alteração climática, o mercado nacional, ao assumir um papel de estabilizador e regulador dos preços, é suprido por meio do escoamento de excedentes da produção. Entretanto, quando a fronteira se fecha, essa regulação ela precisa ser buscada na importação de produtos agrícolas e no tabelamento dos preços. Na dimensão social, a fronteira representa uma orientação dos fluxos migratórios. É importante considerar que existe uma lógica por trás de cada movimento migratório. Nos casos dos processos de migração de famílias camponesas decorrentes de expropriações, esses sujeitos eles deslocam-se em busca de novas terras para reconstruir sua identidade e garantir sua reprodução social, seja no campo ou na cidade. Na dimensão política, a fronteira ela funciona como uma válvula de escape às tensões sociais no campo. À medida que se aguçam essas tensões e as pressões políticas e econômicas, a fronteira aparece como uma espécie de novo Eldorado para os pequenos produtores. Historicamente, a fronteira caracteriza-se como uma região de conflitos sociais pela posse de terra, visto que os projetos de colonização realizados principalmente no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste, pensados como alternativa política à reforma agrária, foram incapazes de alterar a estrutura fundiária nacional. O processo de fechamento da fronteira agrícola não diz respeito à utilização produtiva do solo, mas à incapacidade de apropriação de terras por parte dos pequenos produtores de subsistência. No caso da Amazônia, ocorre por meio de fechamento de fora para dentro, na qual a importância da terra como meio de produção passa a ser um plano secundário, seja devido às funções de reserva de valor ou contra a corrosão inflacionária da moeda, ou ainda para serem meio de acesso a outras formas de produção de riquezas, extração de madeira e de minérios, acesso a créditos fartos e baratos e aos benefícios fiscais. A expansão da fronteira agrícola brasileira ela foi impulsionada por diversos fatores, dentre os quais podemos destacar o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, o aumento do crédito rural para os cultivos exportáveis, sobretudo a soja, além do avanço das pesquisas em biotecnologia e em correção de solos ácidos, e os projetos de desenvolvimento realizados durante os governos militares, fortemente baseados na ocupação dos espaços por meio da agropecuária. A grande oferta de terras mais baratas, possibilitando ao produtor rural do sul do país adquirir propriedades maiores e ingressar no modelo dos complexos agroindustriais, foi também um fator relevante
na propulsão do avanço da fronteira agrícola em direção ao Cerrado e à Amazônia. Reforma agrária brasileira e o histórico dos movimentos recentes pela posse da terra. Datam do início da colonização portuguesa no Brasil as raízes das desigualdades econômicas e sociais cotidianamente vivenciadas pela população brasileira. A expropriação de terras indígenas, sua grande concentração nas mãos de poucos latifundiários por meio de doações oficiais, aquisições por meios ilícitos, a grilagem, por exemplo, é a total liberdade de compra sem que houvesse, por parte do governo, o estabelecimento de um limite no tamanho da área, fizeram com que o Brasil seja o país com maior concentração de terras no mundo. Mesmo com suas propriedades legalizadas, os pequenos produtores não conseguem fazer frente à competitividade das grandes empresas rurais. Dentre muitos fatores, o acesso restrito a novas tecnologias e uma política agrária voltada para o mercado externo torna menor o lucro do pequeno produtor. Isso explica porque o país sofreu um intenso movimento migratório do campo para a cidade nas décadas de 1950, 60 e 70. Ao mesmo tempo que se modernizava para atender às necessidades da indústria e da população urbana, o campo passou também a oferecer mão de obra numerosa e barata para a nova atividade que se instalava. Nessa época, no Centro-Oeste e na Amazônia, intensificaram-se os processos de degradação das florestas, dos animais silvestres, do solo e dos rios, com a interiorização do capital abrangindo grandes propriedades agropecuárias por meio de novas frentes pioneiras da fronteira agropecuária. Diante desse quadro, a disputa pelo acesso à terra vem se tornando cada vez mais uma luta que mobiliza trabalhadores não somente no campo, mas também nas grandes metrópoles nacionais. Desde a colonização, passando pelas leis de terras, a desigualdade de distribuição fundiária foi a condição para o desenvolvimento tanto do capitalismo no campo quanto das lutas pelo acesso à terra. Até a década de 1950, o debate em torno da questão fundiária ficou restrito a estreitos círculos de intelectuais e políticos. Não se constituía como um movimento social expressivo. No entanto, no final dos anos de 1950 e no início de 1960, a reforma agrária se tornou uma demanda ampla e uma proposta disputada por diferentes forças sociais, transformando-se na tradução política das lutas por terras que se desenvolveram em diversos pontos do país. Dentre os fatores que contribuíram para isso, destacam-se a relativa unificação políticas das lutas pela terra, as relativas liberdades democráticas internas, a conjuntura da Guerra Fria e os debates sobre o desenvolvimento dos países latino-americanos. Nos anos de 1950, tendo no Partido Comunista Brasileiro a principal mediação das lutas que até então se desenrolavam, os conflitos fundiários, embora recorrentes, eram extremamente localizados. Poceiros, arrendatários, entre outros, em diversos pontos do Brasil, resistiam isoladamente à ação dos proprietários de terra que visavam a expulsão dos que estavam no local. Sob forte influência da Internacional Socialista, a reforma agrária era definida como uma divisão das grandes propriedades entre os que elas quisessem trabalhar e a consequência de extinção dos latifúndios. Nessa conjuntura, e opondo-se à proposta definida pelo Partido Comunista Brasileiro, surgiram outras concepções sobre o significado da reforma agrária. As ligas camponesas, por exemplo, surgidas no Nordeste, no estado de Pernambuco, já no final dos anos de 1950, romperam com o Partido Comunista Brasileiro.
reforma agrária, ela transformou-se no início dos anos de 1960 em um dos principais temas de debate sobre a necessidade de reformas estruturais e eixo para análise de um projeto nacional desenvolvimentista. No sul do país, principalmente no Planalto Meridional, surgiram os movimentos agricultores sem terras, em 1960. O excessivo fracionamento das pequenas e médias propriedades ocupadas pelos imigrantes no século XIX, em razão do crescimento das famílias camponesas, foi o principal motivo da reivindicação por mais terras. Cercados pelos latifúndios por todos os lados, e os descendentes dos imigrantes também passavam a se engajar na luta pela reforma. Em 1963, surgiu pela primeira vez um movimento unificado pela reforma agrária no país. Nascia a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, unindo as ligas e o Master. O lema da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura evidenciava o alto grau de tensão no campo durante a gestão do presidente João Goulart. A reforma agrária na lei ou na marra. Em 13 de janeiro de 1964, Jango fez o famoso comício na Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro, às 18 horas, no qual reafirmou a execução das reformas de base. Uma delas seria a realização de uma ampla reforma agrária no Brasil. Na madrugada do dia 31 de março para o 1º de abril, entretanto, ocorreu o golpe militar, encerrando o processo. O golpe militar de 1964 deu novas direções a esse debate, na medida em que impediu que se formassem manifestações populares e organizações de trabalhadores a favor da reforma agrária. Assim, o debate sobre o desenvolvimento do país e sobre a questão agrária ganhou novos rumos. No entanto, as intensas mobilizações dos trabalhadores deixaram marcas expressivas, quer na política do país, quer nas instituições. Em novembro de 1964, 8 meses depois do golpe militar, foi aprovado o Estatuto da Terra. Na mensagem encaminhada pelo presidente ao Congresso Nacional, foi definido como, mais do que uma lei de reforma agrária, uma lei de desenvolvimento rural. Por meio do Estatuto da Terra, alguns termos que haviam se politizado no debate dos anos de 1960 ganharam status de categorias legais, com critério relativamente precisos de definição em aspectos de tamanho de área, formas e grau de utilização da terra, natureza das relações de trabalho, entre outros. No mesmo ano, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária foi rebatizado de Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O Instituto passou a ter uma função essencial para a ditadura: distribuir terras na Amazônia para os camponeses sem terra das regiões Sul e Nordeste, rumo à terra de ninguém, onde a terra é para todos, era o slogan do INCRA. O objetivo principal era reduzir a tensão por terra no Sul e no Nordeste e, assim, deslocar o campesinato para a Amazônia, com a promessa de acesso à terra. Contudo, deslocar para uma região com pouca ou nenhuma infraestrutura na época significou direcionar essa população, mais uma vez, à condição de pobreza e miséria. Em consequência disso, o Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária reconheceu que se equivocou ao deslocar grandes quantidades de famílias camponesas para a Amazônia e, no final, de ter que reduzir o tamanho das propriedades concedidas numa região de intensas chuvas, com solos bastante lixiviados e sem nenhum apoio técnico razoável. O resultado não foi satisfatório, com famílias abandonadas e ainda enfrentando grileiros em busca de terras que se valorizariam anos depois com a expansão de fronteira agrícola. Atualmente, a expansão da fronteira agrícola na Amazônia é uma das áreas mais tensas de disputa pela posse da terra no Brasil. No final dos anos de 1960 e o início dos anos de 1970, raras foram as desapropriações realizadas.
A categoria latifúndio por dimensão foi esquecida e foram dados incentivos à sua transformação tecnológica, assim como foram criadas condições favoráveis para que essa reforma de propriedade se viabilizasse nas regiões de fronteira agrícola. O rápido processo de modernização trouxe consigo a expropriação de uma parcela significativa dos trabalhadores que viviam no interior das fazendas, colonos, moradores, parceiros, arrendatários. Nos anos de 1970, as lutas por terras tiveram como personagens mais característicos, embora não exclusivo, o poceiro, sobretudo na Amazônia, marcada pela intensa grilagem de terras. Nesse período, a colonização foi considerada pelo Estado como uma reforma agrária, um esforço de levar homens sem terras a terras sem homens. Em uma frase emblemática do então presidente da República, nesse contexto, vale destacar a entrada da Igreja de forma ostensiva na terra em defesa dos povos indígenas e dos poceiros, e a criação da Comissão Pastoral da Terra em 1975, que deram uma nova dinâmica política aos conflitos no campo. No final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, diante do enfraquecimento da ditadura militar, surgiram novos personagens na luta fundiária, fruto também da conjunção dos resultados do processo de modernização. Entre eles estavam os atingidos por barragens, que eram os pequenos proprietários, poceiros, arrendatários e parceiros que foram privados das terras em que viviam em razão da construção de grandes usinas hidrelétricas para ampliação das fontes geradoras de energia para os centros urbanos, seringueiros que na região norte, em especial no Acre, resistiam à destruição dos seringais nativos e à sua substituição por pastagens, pequenos produtores, em especial no sul do país, excluídos dos benefícios da modernização, que ou perderam suas terras ou perceberam que seus filhos dificilmente teriam acesso a esse bem e constituíam o contingente que acabou por conformar a identidade política de sem terra, e ainda as comunidades indígenas e os quilombolas, populações descendentes de antigas comunidades rurais, de pessoas que foram escravizadas e resistem às suas condições. Vale ressaltar que para esses últimos o processo de modernização desenvolvido possui certa especificidade, na medida que, além de expropriar-lhes as terras, são perdidas referências culturais e rompidas relações de afetividade com o lugar. Isso se explica devido ao fato de terras para as comunidades indígenas e quilombolas possuírem um sentido cosmológico e diferente daquele existente para os demais grupos da sociedade. Além disso, outras reivindicações emergiram. Os assalariados urbanos e rurais traziam a público uma outra face da modernização: precárias condições de vida e trabalho, configuradas em emprego sazonal, salários baixos, extensas jornadas de trabalho, trabalho infantil, condições inseguras de transporte, falta de registro profissional e consequente falta de garantia de direitos trabalhistas básicos e favelização das periferias, das pequenas e médias cidades próximas das regiões de grandes lavouras. Com isso, a demanda por direitos e por reforma agrária voltava a ocupar os espaços públicos. Nesse quadro, não se tratava mais de promover o desenvolvimento da produção agrícola, uma vez que o Brasil se tornava um importante produtor de commodities, produtos primários de grande importância econômica, como soja, algodão, café, lã e minério, mas de questionar a própria natureza desse desenvolvimento e seus resultados. O sindicalismo rural, hegemonizado pela CONTAG e pela atuação conjunta de uma multiplicidade de organizações que ameaçavam o monopólio de representação
política dos trabalhadores no campo, realizava atos públicos nas agências regionais do INCRA a fim de pedir a desapropriação de terras em áreas de conflito. Nesse mesmo conjunto cultural crítico às práticas sindicais vigentes, formaram-se o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Conselho Nacional dos Seringueiros, entre outros. As grandes mobilizações populares, tanto urbanas como rurais, que acompanharam o fim do regime militar e o início da nova república, reacenderam as esperanças em torno da realização da reforma agrária. O Plano Nacional de Reforma Agrária, amparado por lei constitucional, foi elaborado logo no início da nova república e contou com a participação de intelectuais, dirigentes e assessores sindicais ligados à CONTAG e demais entidades de representação dos trabalhadores no campo. Seu programa básico consistia em assentar trabalhadores em imóveis desapropriados, criar projetos de colonização, promover regularização fundiária de áreas já ocupadas e estabelecer mecanismos tributários, até então apresentados como alternativas à obtenção de terras. O objetivo era assentar, em 15 anos, 7 milhões dos estimados 10,5 milhões de trabalhadores rurais sem terra, ou com pouca terra. De toda forma, foram parcos os resultados, principalmente se contrastados com as metas do PRR. Segundo dados do INCRA, foram assentados no governo de José Sarney apenas 83.687 famílias. Em meados dos anos de 1990, no início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o tema agrário parecia ter perdido no seu lugar no debate político. A popularidade do presidente consistia nas reformas econômicas em torno do Plano Real. Com base nisso, esse governo agiu com forte repressão às ações de trabalhadores rurais, o que resultou em atos de brutalidade e mortes, como os conhecidos massacres de Corumbiara e o massacre do Eldorado dos Carajás. Em um segundo momento, a ocupação de terras, não só pelo MST, mas também por outras entidades que lutavam por terras, transfiguraram-se em fatos políticos de alcance internacional, devido à sua relevância social e, em alguns casos, pelos conflitos diretos marcados em atos de violência. As ocupações de terras também se constituíram como uma estratégia desenvolvida pelos movimentos para mostrar ao restante do país a existência e a extensão dos latifúndios improdutivos passíveis de desapropriação. Nesse contexto, vale ressaltar que foi durante o governo de FHC em que ocorreu o maior número de projetos de assentamentos rurais, sendo as ocupações, portanto, vitoriosas nesse sentido. Os massacres de Corumbiara e de Eldorado dos Carajás foram pontos de inflexão na luta pela terra. No caso Corumbiara, um município localizado no estado de Roraima, em agosto de 1995, ao realizar uma ação de despejo no acampamento durante a noite, prática esta ilegal, a polícia agiu violentamente, resultando na morte de 12 pessoas. Alguns meses depois, em abril de 96, no estado do Pará, no município de Eldorado dos Carajás, trabalhadores sem terra bloquearam uma estrada como ato de manifestação política. O enfrentamento resultou na morte de 19 manifestantes, fazendo com que este evento ficasse conhecido como o Massacre do Eldorado dos Carajás. As cenas foram filmadas por um cinegrafista amador, sem deixar dúvida com a relação à violência aplicada. Paralelamente, o MST intensificou as mobilizações e procurou de uma forma mais direta ampliar o campo de debate e conquistar o apoio da opinião pública. O ponto alto dessa iniciativa foi a organização da Marcha Nacional por Reforma Agrária
emprego e justiça, que partiu de diferentes regiões e chegou a Brasília, depois de 3 meses de caminhada, no dia em que o massacre do Eldorado do Carajás completou 1 ano. Desde então, a reforma agrária retomou seu lugar no debate político e o MST aumentou sua visibilidade nacional e internacional. Há também que se discutir a questão jurídica da reforma agrária no Brasil. A lei disposta na Constituição de 1988 determina que apenas as terras sem função social e improdutivas devem ser utilizadas pela reforma agrária, e seus proprietários devem ser indenizados com o título da dívida agrária, resgatáveis no prazo de até 20 anos. O grande problema é que a lei não define de forma cristalina o que é terra produtiva, dando margens para múltiplas interpretações nas instâncias da justiça brasileira. A extrema lentidão em muitos processos tem levado ao aumento das tensões no campo, como no caso dos conflitos no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado de São Paulo. Há também o argumento governamental de que são necessários muitos recursos para os assentamentos e que esses recursos não estão totalmente disponíveis. Inclusive, esse é um dos argumentos do governo federal para justificar a distribuição de terras devolutas na Amazônia, relembrando a reforma agrária projetada durante o regime militar. A pluratividade no campo brasileiro. Desde a década de 1970, as mudanças na estrutura de produção no campo brasileiro se tornaram intensamente impactantes para o mercado de trabalho rural e, em especial, para a agricultura familiar. Nas áreas em que os complexos agroindustriais se estabeleceram plenamente, a redução da necessidade da força de trabalho foi bastante rápida. No entanto, ocorreu concomitantemente um expressivo aumento na demanda de trabalhadores com mais qualificação, apesar da abertura de novos postos de trabalho não ter compensado o fechamento dos postos mais tradicionais. Destaca-se ainda que novos tipos de serviços surgiram, associados ou não às atividades agroindustriais. Todo esse universo de mudanças no campo vem sendo intitulado como um novo rural. Nos países centrais, esse fenômeno, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, ele ganhou destaque como estratégia de complementação de renda pela agricultura familiar. Vale lembrar que as condições de trabalho, financiamento e produção naqueles países na segunda metade do século XX eram substancialmente melhores do que a brasileira. Portanto, a diversificação das atividades no campo nos países centrais foram sobretudo uma questão de aproveitamento de novas oportunidades de negócios no mundo rural.
É isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários, façam os exercícios e até o próximo vídeo.